Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho até agora, pelas visualizações e tudo mais. Eu sou Carlos Alberto de Oliveira, artista plástico, especializado em pintar telas usando tinta acrílica. Existe também a possibilidade da tinta a óleo, que é até mais antigo que o acrílico, mas eu prefiro a tinta acrílica. Este é um projeto da Prefeitura Municipal de Manduri, através do Departamento de Educação e Cultura, o chamado DEDUC, que se empenharam muito, com muita presteza e dedicação, conseguiram executar a Lei Aldir Blanc. Aproveito para lhes dizer que é justamente ele que eu vou fazer este quadro. Esse aqui é o rascunho do quadro dele, o qual será doado para o acervo do próprio Departamento de Educação de Manduri. Será exposto lá. O meu projeto deste trabalho, dessa obra, meu projeto como artista plástico dentro da Lei Aldir Blanc, seria o quê? Um workshop chamado Colorindo a Vida, onde eu não sou professor de pintura, não sou. Mas eu tenho um objetivo com esse workshop que seria presencial e agora, obviamente, pela nova ordem, se tornou virtual. Então o que acontece? Eu quero trazer ao público, e é uma pena que eu não posso interagir lá em loco com as pessoas pondo a mão na massa. Existem 3 pontos principais a serem desmistificados com relação a pintar um quadro. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é tanta dificuldade quanto possa parecer. A primeira coisa que as pessoas dizem: eu não sou desenhista. O pintor não precisa ser desenhista. Por exemplo, para eu pôr este rascunho de fundo dele aqui e o microfone aqui, eu demorei um certo tempo, eu usei bastante lápis e bastante borracha, até chegar nesse padrão. Um padrão satisfatório da figura original que eu estou tirando a ideia central. Isso acontece com tudo. Você pode bolar uma tatuagem, uma paisagem com as montanhinhas, o sol, um verde, um laguinho, uma casinha com fumacinha. Fica lindo, maravilhoso. Você pode pintar frutas, você pode pintar o que você quiser. A delícia de se pintar um quadro é a liberdade que você tem de artista. Por exemplo, aqui no fundo desse quadro, eu posso muito bem colocar, eu posso fazer com o pincel, isso aqui, por exemplo, é uma trincha da Condor, como eu posso usar uma espátula, eu posso espatular o fundo. Espatular o rosto dele já não é o caso, porque tem bastante detalhes, a gente vai usar pincelzinho fino, vai trabalhar com a coloração de pele. Eu acho legal quando a gente espatula alguma coisa que uma coisa importantíssima para dizer para vocês. Então, a primeira coisa que eu desmistifico é o medo que as pessoas têm, aquele receio, de atacar o branco com tinta. Esse é um grande receio. Então a pessoa pensa, bom, a partir do momento que eu perder o medo de entrar com a tinta no branco, beleza. Então agora eu já sei que eu também não preciso ser desenhista, porque o pintor pinta, ele não desenha. Ele apenas, e vocês vão ver, 90% de qualquer quadro no mundo, seja tinta a óleo, seja na tinta acrílica, é nada mais, nada menos do que sombra e luz. Não tem nada além disso. Sombra e luz. Então, a gente trabalha exatamente em cima de sombra, reflexo, iluminação. Vocês vão ver, depois quando eu publicar o quadro pronto, 100% pintado, vocês poderão acompanhar, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, vocês vão se deparar com tudo isso que eu estou dizendo. Claro que nesse período de tempo não dá para eu terminar o quadro. Eu vou entrar com tinta daqui a pouco para ter uma iniciação, mas você vê. O ponto principal, então, que eu enfoco nesse trabalho de
o workshop de pintura é exatamente esse. Crie coragem, entre com a tinta na tela branca, não se preocupe por não ser desenhista, faça um rascunho, depois com a tinta você vai preencher todos os vazios de branco. E o terceiro, muito importante, é aquela coisa que eu sempre escutei. Ah, mas eu morro de medo de errar. Ótimo! O erro faz parte da delícia de pintar. Ninguém é perfeito, ninguém pinta um quadro perfeito em meia hora. Às vezes demora. Tem artistas que demoram anos para pintar uma grande obra. Anos. Então o que acontece? Ah, eu errei. Corrige. Simples assim. Existem várias formas de se corrigir um quadro durante a sua execução. Várias e várias e várias maneiras. Uma mais simples que a outra. Por exemplo, eu pintei ele de verde e não da cor da pele. Ah, não gostei, ficou horrível. Some com ele, pinta tudo de branco novamente, volta à cor original, faça novamente o contorno e venha colocando as cores originais. Ah, vou fazer uma maçã cor-de-rosa. Você acaba de fazer, ah, não gostei. Mete o vermelho por cima e o rajado amarelo, etc, etc. Transforma ela numa maçã autêntica, legítima. A gente pode brincar. Eu, por exemplo, pintei um índio maravilhoso de azul turquesa. E ficou a coisa mais linda. Eu já fiz cavalo de várias cores, que até não tem na natureza do cavalo, mas fica lindo. Então, quer dizer, o artista tem essa liberdade de brincar com as cores, de alterar dentro de um certo padrão, né? Tem coisa que, se a pessoa te der a foto do cachorro dela, que ele é bege, branco e preto, você vai querer pôr rosa, verde e lilás, infelizmente, você vai arrumar uma encrenca, porque vai ficar totalmente destoado, né? A pessoa realmente não vai gostar. Mas um amigo meu, por exemplo, que tem a raça Bulldog, ele me deu a foto do cachorro dele e eu pintei ele com um macacão da Inglaterra, ficou bem estilizado, meio realista, com meio desenho, ficou a coisa mais linda. Ele ficou super feliz e tá lá na parede dele. O cachorro, inclusive, já é falecido. Mas ele ficou muito feliz e perpetualizou aquela imagem bonita, o cachorro com aquele macacão da Inglaterra, ele é um cachorro parrudão, ficou a coisa mais linda. Então é isso, sabe, gente? A gente tem a liberdade, por exemplo, o fundo aqui, eu posso alterar, fazer a cor, uma coloração que mais me agrade, não vai alterar em nada a beleza da obra, não vai alterar. Então, fica aqui, muito bem esclarecido, esses 3 pontos. Esse é o ponto máximo da minha proposta de workshop chamado Colorindo. Eu não estou ensinando você a pintar. O ensinar a você a pintar só depende de um fator, a sua vontade de pintar. Portanto, se você adquirir alguns tipos de pincéis, uma trincha também é bem-vindo, né? É um pincel para proporções maiores de tinta, a trincha é legal também. Mas aqui tem, ó, pincel duro, pincel mole, diversos tipos e modelos, né? O pincel de cabo amarelo, geralmente ele é de cerda dura. O pincel vermelho ou bordô, eles são mais macios. Eles vão ser sempre medidos em termos de valores, a questão da marca, né? Então tem 4, 5 patamares de valores de pincéis. Desde os mais baratos, os mais comuns, até os mais sofisticados que realmente vão custar lá em cima. O mesmo acontece com as tintas, né? Aqui nós temos um tubo grande de tinta, aqui é uma tinta branca titânio, o branco a gente usa muito. Aqui uma tinta pequena, um tubinho desse não é caro. E depois a gente tem esse modelo também de tintas.
que é em bisnaga. Também lembrando que existe esse modelito aqui, esse tipo de tubinho. Tudo isso aí são opções. E no óleo é exatamente isso aqui, só que dentro, ao invés de ter tinta acrílica, tem tinta óleo. Simples assim. Eu quero ressaltar para vocês, a tinta óleo, ela dá um corrimento e um acabamento de pintura aveludado maravilhoso. Porém, existem alguns diferenciais de peso em relação ao acrílico. Ela é um pouco mais tóxica porque ela contém chumbo. Aliás, para quem não sabe, foi o que matou o Cândido Portinari. Excesso de chumbo, inalado e ele trabalhou muito com o contato e esse chumbo contaminou o sangue dele. Então, lamentavelmente, esse é um ponto negativo. É uma tinta mais tóxica que a acrílica e você tem que utilizar a terebentina, você tem que utilizar o médium, você tem que utilizar uma água rasa, um thinner para limpar o pincel. Tudo isso significa o quê? Você está ali inalando esses produtos químicos de calibre grosso. Então, se você ficar meia hora pintando, é uma coisa. Se você passar o dia inteiro e diversos dias durante... né? Porque de repente tem obras que quando você começa, você não para mais. É uma coisa incrível. Então é isso, gente. A pintura nos dá todo esse leque de opções, né? A secagem da acrílica é rápida, você tem que ser rápido na pincelada, na criação. Lógico que depois você vem arrumando, vem sombreando, vem aumentando a luz, mas você vai trabalhar tinta sobre tinta. No óleo, isso não acontece. Não acontece. O formato de se pintar com óleo é diferente do acrílico, mas tem muita gente que ainda prefere usar a tinta óleo. Eu me especializei no acrílico, me sinto super bem e é uma delícia. Você dali meia hora que você pintou o quadro, ele está seco. Você já pode pôr a moldura, que nem esse modelo aqui não é para moldura, esse modelo aqui é painel. A gente pinta a lateral da mesma cor da frente e ele já está terminado e pronto. Então vamos lá, pessoal, vamos dar um início, até aproveitando, né, enquanto eu vou manuseando a tinta aqui. Para quem não se lembra, o Aldir Blanc, ele foi um grande compositor. Eu vou dar para vocês, dois nomes de música famosíssimas que ele deixou, que é o Bêbado e o Equilibrista e Dois para Lá, Dois para Cá. Ele montou uma parceria muito legal com João Bosco. Quem cantou muito sucesso dele foi a Elis Regina, enfim. E agora o nome dessa lei que nós estamos apresentando nos nossos trabalhos artísticos, né? Tem diversos trabalhos. Tem banda, tem grupo de música, tem artistas circenses, tem desenhistas, tem artesão em madeira, duas artesãs que fabricam bonecas e por aí vai, né? Então, pessoal, é bem isso. Veja você, nesse momento aqui eu estou cumprindo o que eu disse. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo com a trincha, estou iniciando um fundo para esse quadro. Então eu estou começando a brincar com a tinta, como se diz no termo mais conhecido. Você vai brincando com o pincel e realmente o resultado tende a ser o melhor, porque você, ao mesmo tempo que você está executando uma coisa que você ama, que você quer, a maior satisfação virá durante essa execução. Você já vai sentindo a obra ficando pronta, chegando perto do satisfatório. Então isso é muito legal, porque eu tenho aqui uns 10 quadros dentro da minha casa, onde a minha satisfação maior do que vendê-los
maior do que vendê-los, até porque a gente vive num país que valoriza muito pouco quadros na parede, muito pouco. Se for comparar com os europeus, a gente perde de 1 milhão a 0. É uma cultura muito carente nesse sentido, né? Bom, enfim. O que acontece? É uma satisfação enorme as pessoas virem aqui em casa, tecer um elogio, né? Meus filhos, meus netos, meus amigos, minhas irmãs, enfim, um monte de gente. Ai, que lindo, ai, que legal, nossa, você que pintou? Pois é, então. E assim, esse tipo de elogio massageia o ego da gente, faz muito bem, a gente sente mais prazer em continuar se esforçando e né, se ratificando cada vez mais, buscando cada vez melhorar mais. É uma delícia, realmente é uma delícia você, repito, vender uma obra é legal para chuchu, mas de repente você ter a satisfação de tê-la na sua casa como uma eterna vernissagem, é muito legal, é muito legal. Você pega carinho em certas obras, que se você pede 500 pau nesse quadro e alguém te oferece 2.000, você fala, não, desculpa, mas não está mais à venda. Justamente por causa do amor que você pegou nessa obra, entendeu? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se... Vocês estão acompanhando aí, né, gente? Ó, é bem assim mesmo que os resultados vão saindo. Ó, vejam. Estou começando a mesclar. Ó, estou fazendo essa mesclagem aqui. Estou começando a dar cara para o fundo do quadro, né? Aqui fora do rosto do Aldir Blanc a gente chama de fundo, lógico. Então, ó, vai pegando esse jeitão. Capite? Ó. Ó. E a coisa vai tomando rumo, vai chegando cada vez mais perto da realidade que a gente quer atingir, né? Aí, vejam vocês. Existe uma coisa muito importante na hora que você está executando um quadro, você tem que se afastar da tela para ter uma melhor noção, visão, para enxergar melhor o que você está fazendo. E quando você for observar uma obra numa parede, tenha como distância básica 3 metros. É a distância ideal para se analisar uma obra, para degustar a obra mesmo. 3 metros é uma proporção muito legal, tá? Então aqui, olha, uma outra coisa importante que eu deixei aqui para vocês verem, ó, nunca deixem mostrando o fundo branco. Então sempre que for, ó, tomar muito cuidado para nunca deixar o fundo aparecendo, porque significa exatamente falta de tinta. E o pintor, ele põe tinta, ele não tira. Tá bom? Então, ó, eu tenho certeza, se você pegar uma telinha, 3, 4 pincéis básicos, pega um fininho, um chato, um chanfrado e um redondo. Talvez um pelo macio, 2 com pelo duro. Enfim, começa no beabá. Pegue, existe um recurso maravilhoso no mundo das cores que diz,
com 4 cores primárias, você faz diversas tonalidades e cria a cor secundária. E a junção das secundárias vem uma terciária e por aí afora. Então você vai abrindo, cada vez mais você vai abrindo o leque de cores apenas misturando. Então o que você tem que ter basicamente numa palheta de tintas? O branco, o preto de lado, o azul, o vermelho e o amarelo. Essas são as cores primárias, as cores básicas que a natureza nos oferece. O preto é bom porque se você precisa de um cinza, você mesclou ele com o branco e dependendo do grau de branco e do grau de preto, você vai ter 10, 20, 30 tonalidades de cinza. E por aí vai. Né? Então, você misturando o azul com o amarelo, você obtém o verde. Enfim, é uma coisa incrivelmente fantástica. E aí, nessa variação, você também cria cores que você quer. Porque tem aquela variação, eu quero um marrom mais claro do que escuro. Agora eu quero um marrom quase preto, quer dizer, é uma infinidade de recursos onde você vai fazer assim, ó. Você põe uma aqui, ó. Pega aqui, põe aqui, pega aqui, ó. Mistura, mistura, mistura. Pega com o pincel e aplica onde precisa. Então, quer dizer, tudo isso é uma situação bastante simples. Essa tinta, ó, eu tenho meu paninho aqui. Essa tinta, por exemplo, ó, ela tá quase seca, né? Coisa de mais uns minutos. Aí eu quero lavar. Eu quero lavar meu pincel. E a tinta acrílica, eu tenho aqui uma água, aqui. A tinta acrílica me oferece essa maravilha. Ela é lavável em água. Se eu precisar umedecer o que eu estou pintando, eu uso um borrifadorzinho de água. Então, quer dizer, repito, muito menos tóxico. Até para as crianças é indicado. Eu indico muito mais para uma criança o acrílico do que o óleo. Eu, particularmente, prefiro. Talvez para um idoso, né? Enfim, é o tipo da coisa mais saudável para você ter contato aqui, respirando, do que a óleo. Não desmereço, porque, repito, a tinta a óleo é magnífica. Ela dá um acabamento fantástico, sem dúvida. Mas a gente consegue muita coisa linda na tinta acrílica. Pode ter certeza disso. Faça o teste. Então, esse meu projeto, eu enfatizo o quê? Eu enfatizo o ponto máximo é a simplicidade de você se experimentar pintando na sua casa, reunir 2, 3 e ir na casa de alguém, respeitando, né, o distanciamento e a máscara. Mas enfim, é fácil pintar, não é caro. Você, à medida que for resolvendo essas questões do receio, 3 pés atrás, quer dizer, você vai desmistificando tudo a ponto de que quando você menos esperar, você é um pintor. Aí você escolhe o que você quer se especializar, se você vai partir para vender quadros ou não. Existe um monte de... Se você vai decorar sua casa, vai fazer quadro para presentear as pessoas. Fica a dica, né? Presentear quadro para alguém é uma excelente ideia, desde que você acerte mais ou menos no gosto da pessoa, né? Se a pessoa não suporta banana, você pinta uma natureza morta, não põe banana, entendeu? Mas é mais ou menos isso, né? Procure acertar exatamente o gosto da pessoa, que você estará dando a ela um presente eterno, porque se ela mudar de casa, ela vai levar o quadro. Se ela for morar lá na praia e sair da cidade, lá na praia ela vai pôr esse quadro na parede. Por quê? Porque ela pegou amor. E assim vai, né? Eu conheço pessoas, uma situação mais romântica, o cara preferiu dar um quadro de flores
do que dar flor toda semana, assim, de uma forma meio simbólica que eu estou falando, né, meio exótica, mas é isso, né, o cara achou, né, que numa determinada data especial do casal, ele falou, ó, bem, vou te dar flor pro resto da vida, e deu um belo quadro, muito bem elaborado com flores, tanto pode ser na natureza, como pode ser um vaso de flores, e foi uma ideia ótima, ficou muito legal, não que a flor natural e viva ali não seja fantástico, lógico, mas é isso, né, são muitas ideias que vêm, e eu acho que à medida que a gente vai brincando com o pincel, com as cores, tudo vai acontecendo. Por exemplo, vamos lá, olha só. Aqui, ó, vamos começar por aqui, ó. Aqui. Né? A gente pega aqui esse... A coisa é muito mais simples do que pareça. Olha aqui. Esse aqui é aquele cabo preto do microfone, né? Então a gente vem batendo o pincel aqui tranquilamente. Olha aí. Depois a gente logicamente corrige tudo. Faz algo assim mais... Lembrando a vocês que aqui, ó, aqui, ou seja, onde não é o microfone e não é o rosto dele, vai ser mais ou menos preenchido dessa forma. Então, onde está branco que você vê, vai sumir. Tudo vai virar tinta. Aqui vai virar o rosto dele, aqui é um fono de ouvido, a barba, a camisa, o peito, o nariz, olho, tudo isso. Eu vou ser bem franco para vocês. Aqui requer um tempo, requer pincéis pequenininhos, encontrar coloração para se pintar a pele, entrar com luz, etc. Então, quer dizer, logicamente, como eu disse, não é agora que eu conseguiria terminar o rosto dele, quer dizer, não vou nem me atrever, porque quando eu fizer eu já faço definitivo, até porque, né, eu tenho que entregar essa obra de presente para o Departamento de Educação, conforme está combinado, né? Então aqui, ó, vai saindo o microfone, a gente vai soltando a tinta, vai entrar outras cores, né? Estou olhando ali no desenho original. Entrarão outras cores e assim a gente vai brincando com o pincel até dar certo. Vejam vocês que a gente faz uma primeira puxada de tinta, porque na verdade o quadro ele oferece para a gente uma regra básica de início, meio e fim. Esse é o quadro. O início está aqui. O rascunho feito a lápis ou a carvão, ou você pode usar um pincelzinho duro assim, durinho. Você usa uma tintinha chamada terra de siena, bastante diluído em água, e ele vai virar um risquinho bem clarinho, onde você vai
vai fazendo, né? Você quer fazer aquela maçãzinha com a folhinha dela, quer dizer, dá tudo certo. Então tem essas maneiras de se fazer o rascunho. E daí, logicamente, você vem enchendo de tinta. Qual que seria o segundo feito isso? Feito isso, a gente tem essa etapa aqui. Depois eu posso dar, ó, só para vocês saberem, aqui já secou, gente, ó. Então o que que eu faço? Aqui eu posso dar mais uma brincada com uma terceira cor. Posso dar uma espatulada? Posso. Aqui a segunda parte é o quê? É isso aqui, ó. Você já dá uma primeira pegada na cor, nas cores do microfone, entendeu? Aí o que acontece? A partir do momento que eu fiz... isso daqui é uma coisa muito rápida e meio chula que eu estou mostrando. Justamente vou fazer o mesmo com ele, para que depois venha a parte fina da obra, que são detalhes, é uma parte mais elaborada, mais delicada, detalhadíssima, onde às vezes eu tiro o quadro do cavalete e ponho sobre a minha prancheta de desenhos. Inclino, quer dizer, eu posso até debruçar para realmente caprichar o máximo possível nos detalhes do rosto, seja de uma fruta, seja de uma louça, enfim, milhares de exemplos, né? Então, galera, eu espero realmente que o recado foi bem dado. Eu acho que o meu objetivo, dentro da minha proposta, do meu projeto, para o Departamento de Educação da Prefeitura, atendendo à Lei Aldir Blanc, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu me fiz claro, espero que vocês gostaram, porque, repito, não vim me apresentar pintando um quadro, início, meio e fim, a obra está terminada, e muito menos como professor. A minha proposta inicial é esta, é tirar alguns mitos, eliminar receios e medos, né? E dizer que é tudo muito simples, não é caro. Você realmente... Eu quero encerrar com uma coisa muito importante que eu li há uns anos atrás, obviamente dentro do campo das artes, onde um senhor na Rússia, obviamente um russo, de 93 anos de idade, ele nunca havia sentado num piano. Com 93 anos ele cansou de esperar morrer e não morreu. Então ele falou, vou me dar o direito de realizar um simples desejo, não era nem sonho mais. Sentou na banqueta de um piano e passou a tocar. Dali uns dias, ele parecia ser um concertista tocando em orquestra há mais de 40, 50 anos. Então ele ficou 93 anos esperando começar a tocar piano, porque ele já sabia, já estava nele. Então desperta em você o pintor que está aí, guardado, dormindo, adormecido. Não permita que ele se frustre ou que ele não se extravase, porque pintar é higiene mental, é um hobby maravilhoso, é uma delícia. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Mais uma vez, parabéns, Deduc, parabéns, Prefeitura, parabéns, Lei Aldir Blanc. Beijo no coração de todos, um forte abraço, tamo junto. Bye, bye.